Olá, tudo bem? Bom dia. Quero compartilhar com você hoje um trecho do livro de Jó. Eu tenho pregado nos últimos domingos, ali na Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau, no livro de Jó, e tem algo que me marcou muito nesta série, digamos assim, que temos feito ali. Quero compartilhar com vocês um verso, aliás, dois versos. Jó, capítulo 38, versos 4 e 5. Diz assim: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe? E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Aqui é um trecho, amém, né? Aqui é um trecho em que Deus faz perguntas para Jó. E só para a gente entender como que nós chegamos nessa parte aqui, né? Jó tem uma história muito conhecida, né? Muitos falam aí da paciência de Jó, mas eu creio que a maior virtude ali de Jó, na verdade, foi a fé que Deus colocou no coração dele e a convicção de Jó, de que ele sabia quem cuidava da vida dele. Porque assim, Jó era alguém muito rico, tinha uma família muito próspera, tinha muitos amigos, a questão financeira era muito tranquila para ele, alguém reconhecido e quase que repentinamente ele praticamente perde tudo, né? Só não perde a vida, ele perde os bens, ele perde 10 filhos, morrem, ele vai à falência, ele tem os seus bens saqueados ou destruídos, ele tem que lidar com a desconfiança da esposa, com as dos amigos, ele vai assim, literalmente, praticamente para o fundo do poço. Lógico que tudo isso não acontece por acaso, Deus tem um propósito mesmo no nosso sofrimento, né? Mas a história de Jó mostra que ele estava passando um tempo muito difícil, muito complicado, e ele começa a lançar perguntas para Deus. Por que, Deus? Por que, se fosse para passar por tudo isso, que eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, que o seio da minha mãe tivesse secado e eu tivesse morrido de fome? Por quê? Por quê? Por quê? E eu creio que muitas vezes isso acontece conosco também. No meio das tribulações, nós olhamos para o céu, olhamos para Deus e perguntamos por quê. Na perda de um ente querido, numa crise financeira, numa questão de saúde que pode nos pegar de súbito, enfim. Nós perguntamos para Deus, por que comigo? Principalmente se nós somos pessoas que, aos nossos olhos, somos pessoas que procuram fazer o bem, ajudar as pessoas, como se isso nos desqualificasse para o sofrimento, como se o sofrimento não pudesse vir sobre nós e como se o sofrimento não tivesse um propósito maior na nossa vida, né? Mas enfim, nós perguntamos para Deus por quê? Porque temos que passar crises, mesmo crendo em Deus. Interessante que Jó, mesmo em meio a tudo isso, ele não blasfema contra Deus, ele abre o coração, ele é sincero diante de Deus, ele de fato abre o coração e pergunta por quê. E interessante que Deus se cala, ele não responde a nenhuma das perguntas de Jó. Depois de algum tempo, Deus fala, mas não respondendo as perguntas de Jó. Deus começa a fazer outras perguntas para Jó. E aqui, os versos que eu li, é o início exatamente desse trecho. São dois longos capítulos, o capítulo 38 e 39, em que Deus começa a fazer perguntas para Jó. E uma delas é exatamente a que eu li, né? Olha, Deus perguntando para Jó, olha, Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quem marcou os limites das suas dimensões? Enfim, Deus começa a fazer perguntas, mostrando, querendo que Jó entenda que apesar da situação e da pequenez de Jó e da humanidade, principalmente em meio a lutas, Deus queria mostrar, olha, se deem conta do quanto eu sou grande. Jó, ele não é curado por Deus quando ele tem as dúvidas, os questionamentos dele respondidos. Jó começa a ser curado
quando ele começa a ter uma noção, a entender qual o tamanho de Deus. Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó, mas Jó, pela forma que Deus fala com ele, demonstrando a grandeza desse Deus, Jó, assim, ele derrama, ele quebranta o coração na presença de Deus e ele se dá conta, assim, Deus, realmente quem eu sou para querer argumentar com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Depois, se você tiver um tempinho mais, leia lá o capítulo 42, o início do capítulo 42, é exatamente quando Jó assim escancara o coração e reconhece que realmente tudo que estava acontecendo na vida dele teve um propósito maior e ele tinha sim a certeza da grandeza de Deus. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? A conclusão que nós chegamos com tudo isso é que muitas vezes a gente não se dá conta do tamanho de Deus, né? Até de se perguntar, né, qual o tamanho do nosso Deus? Aliás, em que Deus nós cremos, né? Será que nós cremos realmente num Deus que pode tudo, que faz tudo, que governa sobre tudo e todos, e mesmo quando Ele manda uma aprovação, Ele tem um propósito maior na nossa vida? Será que nós temos aprendido com os tempos bons e os tempos ruins? Será que o que a gente realmente precisa é uma resposta para as perguntas que estão no nosso coração? Ou a gente precisa se dar conta do tamanho desse Deus que governa sobre a nossa vida, sobre tudo e sobre todos? Porque esse Deus, ele é eterno, ele é imenso, ele é tremendo. E mais, ele trabalha ao nosso favor. Ele trabalha ao nosso favor. Ele não trabalha para nós, porque ele não é nosso funcionário, ele não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas ele trabalha por nós. Ele trabalha para que a nossa vida seja uma vida plena, principalmente no que diz respeito a conhecê-lo e a expressar o amor dele para o próximo. Olha, guarde isso no teu coração. Esse Deus que nós cremos, que a Bíblia nos revela, é um Deus que pode tudo, que faz tudo, que tem um propósito maior na nossa vida e que o nosso desejo esteja, assim, sinceramente e profundamente interessado e querendo compreender qual é esse propósito e viver esse propósito, entregar nossa vida diante desse Deus, família, recursos, projetos, coloca tudo na mão de Deus, dias bons, dias ruins, bem para todos, e esse Deus que tão bem tem cuidado de todos, quer que a gente entenda o projeto que Ele tem para cada um de nós. Esse projeto é vivido nos pés de Cristo, crendo na cruz, na reconciliação que há em Jesus, nessa reconciliação que temos com Deus pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, confie no tamanho desse Deus que se revela a nós na história, confia nele que o mais Ele tudo fará. Amém? Deus abençoe, até o próximo encontro. Até mais.